Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Nessa aula nós vamos dar continuidade aos conceitos introdutórios. Vamos falar um pouquinho da gravitação universal de Newton, tá? Que diz o seguinte, que dois objetos, dois corpos com massa, M1 e M2, se atraem, interagem, exercem uma força um objeto no outro de acordo com essa expressão aqui, que é a lei da gravitação universal. F é a força de atração gravitacional entre as duas partículas. O G é a constante gravitacional, que é uma das quantidades básicas da natureza, o valor universal. Ela tem esse valor de 6,673 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado, no universo inteiro. M1 e M2 são as massas das duas partículas e R é a distância entre as duas partículas. Então, observa que é uma daquelas leis do inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe as massas estiverem uma da outra, menor vai ser a força de atração entre elas. Tá? E quanto menor for as massas, também menor vai ser a força de atração. Então, com isso, a gente já desconfia que, considerando que o nosso valor de G aqui é muito pequeno, a gente já desconfia que essa força de atração gravitacional ela só vai ter uma magnitude realmente relevante se as massas forem, pelo menos uma das massas for muito grande. Então, duas massas muito pequenas, da ordem de quilos, até milhares de quilos, certo? Vai dar para a gente aqui um M1 vezes M2 da ordem de 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5, né? Quando a gente compara com 10 a menos 11, a gente vê que a magnitude das forças de atração gravitacional elas são muito pequenas, a não ser que uma das duas massas seja muito grande, como é o caso da Terra. Então, a atração gravitacional exercida pela Terra em um corpo é o que a gente define como o peso desse corpo. Então, vamos considerar uma partícula de massa M1 igual a M, minúsculo, localizada na superfície ou suficientemente perto da superfície da Terra, de tal forma que a única força gravitacional significativa é aquela entre a Terra e a partícula. E vamos supor também que a Terra é uma esfera de raio R maiúsculo. A gente sabe que a Terra não é exatamente uma esfera, né? Ela é achatada nos polos, mas para efeito de cálculo, vamos supor que ela é uma esfera de raio R maiúsculo, que a densidade de massa dela é constante e a massa M2 igual a M maiúsculo é a massa da Terra. O peso da partícula, que é a atração gravitacional pela Terra, pode ser obtido através da lei da gravitação universal que a gente mostrou no slide passado, né? Então, o peso é igual a G, a constante gravitacional, a massa de um objeto, que é o M minúsculo, massa da partícula, a massa do outro objeto, que é o M maiúsculo, a massa da Terra, dividido pela distância entre os dois objetos, que a gente aproxima pelo raio da Terra, R maiúsculo, ao quadrado. Tá? O objeto tem dimensão muito pequena, de tal forma que a distância entre eles pode ser aproximada pelo raio da Terra. Tá certo? Então, a gente observa aqui nessa nossa expressão, para o peso, que deriva da lei da gravitação universal, que G é constante. M maiúsculo, a massa da Terra, é constante. E R maiúsculo, o raio da Terra, é constante. Então, se você colocar os valores de G, de M maiúsculo e de R maiúsculo, a gente vê que essa constante aqui é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente dá um carimbo nisso aqui de G minúsculo e a gente sabe que essa é a aceleração devido à gravidade. Logo, o peso de um objeto na superfície da Terra é igual à massa dele multiplicado pela aceleração da gravidade, que é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos agora fazer uma revisão rapidinha das unidades, dessas quantidades importantes no sistema internacional. Então, nós temos aqui uma tabelinha, onde nós temos aqui as quantidades, os símbolos dimensionais para cada um, a unidade e o símbolo da unidade. Né? Então, as nossas três unidades absolutas, né? Comprimento, tempo e massa,
cujos símbolos são L, T e M, e a unidade que a gente já conhece bem, metro, segundo e quilograma, com os seus símbolos aqui. A força, que é uma quantidade derivada das outras três, tem a sua, né, o símbolo dimensional é F e a sua unidade é o Newton. Enquanto metro, segundo e quilograma são unidades fundamentais, o Newton é uma unidade derivada das outras três. Né? Então, a definição de Newton é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tá? Isso sai lá da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, com isso, a gente pode ver que 1 Newton é a força necessária para dar uma massa de 1 kg, uma aceleração extra de 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, a gente vai ver nos nossos problemas que essas quantidades às vezes aparecem com valores muito grandes ou muito pequenos, né? E aí fica desconfortável a gente escrever números muito grandes e números muito pequenos. Então, a gente vai fazer uso de mecanismos de simplificação da notação. Então, às vezes vai aparecer 1 bilhão de newtons. Escrever 1 bilhão, falar 1 bilhão é muito chato, é muito desconfortável. Então, a gente vai usar as formas exponenciais com frequência. Então, em vez de falar 1 bilhão, nós vamos falar 10 elevado a 9. Ou nós vamos chamar isso de giga, usar o símbolo G. Então, 1 bilhão de newtons, na verdade, é 1 giganewton, tá? E o mesmo vale para mega, para quilo. E quando for coisas muito pequenas, a gente vai usar mili para 10 elevado a menos 3, micro para 10 a menos 6, nano para 10 a menos 9, com seus respectivos símbolos, tá? Isso daqui, gente, está relacionado com aquilo que eu falei lá no começo, né? Da gente aprender a escrever, né? Coisas técnicas de forma limpa, de forma com a notação sem estar muito carregada e tudo mais. Faz parte da nossa educação, alfabetização, digamos assim, para escrever relatórios, escrever projetos de engenharia, tá? Outra coisa importante que eu quero que vocês fiquem muito atentos é com os arredondamentos, certo? Então, quando você tem um problema de mecânica, nós temos quantidades ali que são medidas, tá? Elas são medidas, elas não são só números, elas são a medida de alguma coisa. Então, uma medida, ela tem uma precisão, ela tem uma margem de erro, tá certo? Então, lembre-se disso, que 1,0 metro é diferente de 1 metro, tá? 1,0 metro, você tem precisão no zero, no 1,0. Você tem precisão no segundo algarismo significativo. Significa que 1,0, se você disser 1,1, está dentro da margem de erro. Se você botar 0,9, está dentro da margem de erro. Agora, se você disser que é 1 metro, o seu algarismo significativo da margem de erro é o 1. Então, aquele 1 pode ser 2 metros, está dentro da margem de erro. 0 está dentro da margem de erro. Tá? Então, 1 é diferente de 1,0. 1,0 tem um algarismo significativo a mais de precisão. 1,00 tem mais um algarismo significativo de precisão. Se você disser que é 1,00 metro, significa o quê? Que 1,0 você garante. A segunda casa decimal, não. Então, pode ser 1,01, 1,02, pode ser 0,99 e por aí vai. Então, quando você receber um problema de mecânica para resolver, esse problema vai vir com várias quantidades já definidas no problema, dimensões, forças, massas e tudo mais. Então, você vai observar que essas quantidades, essas medidas, elas têm uma precisão. Você vai ter um número de algarismos significativos nessas quantidades que vão ser dadas no problema, tá? Então, quando você operar, fizer as contas e tudo mais, o número de algarismos significativos que você vai dar na sua resposta não deve ser maior que o número de algarismos significativos justificados pela precisão dos dados fornecidos, tá? Então, por exemplo, você recebe um problema onde você tem 5 ou 6 forças e o problema pede para você calcular uma outra força baseada nessas 5 ou 6 forças. Se todas essas forças forem dadas com 3 algarismos significativos, a sua resposta tem que ter no máximo 3. Senão, você está criando precisão de onde não tem, tá?
Você pode, mas a minha calculadora é muito boa, ela me dá 8 algarismos significativos, 8 casas decimais. Não interessa, não interessa. Você tem que prestar atenção nas casas decimais, nos algarismos significativos das quantidades que são dadas no problema, tá? Então, faça os arredondamentos necessários para que você reporte uma resposta com um número de algarismos significativos consistente com os dados de entrada do problema. Bom, outros conceitos importantes são os de escalares e vetores, tá? Algumas quantidades, elas são escalares, elas só têm magnitude, como é tempo, volume, densidade, energia, massa, rapidez, depende só da magnitude. Já outras quantidades, elas têm magnitude, direção e sentido. Então, essas quantidades, elas são representadas por vetores. Por exemplo, posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força, momento de uma força, né, que nós vamos ver depois do que é, momentum, que é o momento linear, o angular. Todas essas quantidades, elas têm magnitude, direção e sentido. Então, elas precisam ser representadas por um vetor, tá? É outro ponto muito importante. Um vetor, quando você escreve, um vetor precisa ser identificado como tal, certo? Então, quando é um texto ou uma coisa que é feita no computador e tudo mais, o pessoal costuma usar como vetor uma letra em negrito, certo? Uma letra em negrito. Quando é escrevendo, né, você escreve à mão, ou até alguns textos também, às vezes você pode colocar uma setinha em cima da letra. Então, um vetor, ele é distinto de um escalar, e ele é representado ou por uma letra em negrito, ou um vetorzinho, uma setinha em cima da letra, tá? Isso é fundamentalmente importante, isso se chama nomenclatura correta, se chama boas práticas de escrever os seus textos, os seus relatórios, os seus projetos, tá? Então prestem muita atenção e nunca deixem de colocar ou a setinha em cima da letra, ou então a letra em negrito para identificar um vetor, tá? E eu coloquei aqui em azulzinho rapidez e velocidade. Simplesmente eu vou chamar de rapidez a magnitude do vetor velocidade, tá? Que é para a gente poder identificar essas duas quantidades. Bom, escalar é fácil, não tem grandes problemas, mas vetores merecem um tratamento um pouquinho mais cuidadoso. Então vamos observar aqui algumas coisas importantes a respeito de vetores. Primeiro como é que a gente pode escrever um vetor, tá? Um vetor V, observe a nomenclatura aqui, a convenção, tá? Letrinha em fonte normal em negrito. Pode ser escrito como vetor V é igual a, olha a nomenclatura, esse V em itálico, né, fonte não negrito em itálico, é o módulo do vetor V, tá? Então, vetor V é igual ao módulo dele vezes um vetor N, fonte em negrito, que é um vetor unitário na direção de V. Tá? Então, qualquer vetor pode ser escrito dessa forma. Com isso, a gente está separando as duas características do vetor. A gente está separando a magnitude e a direção e sentido dele. Então, qualquer vetor, V negrito, pode ser escrito como a magnitude dele, V itálico, vezes um vetor unitário que define a sua direção e sentido. E esse vetor unitário pode ser obtido, na verdade, qualquer vetor unitário pode ser obtido como? Você pega um vetor na direção daquele vetor unitário e divide pelo módulo dele. Então, 1 é igual a o vetor V dividido pelo módulo do vetor V. Sobra só a direção e o sentido. E aí, quando a gente for falar de vetores e associar vetores a forças, principalmente, a gente tem essas características aqui. Primeiro, o que é um vetor livre? É um vetor cuja ação não esteja confinada ou associada a uma única linha no espaço. Por exemplo, o movimento de um objeto sem rotação. Então, você imaginar uma molécula de ar se movendo dentro da sua sala. A velocidade dessa molécula é um vetor livre, porque a molécula se move sem nenhuma restrição ao movimento dela no espaço, tá? O outro tipo que a gente vai ver é um vetor deslizante ou um vetor móvel. Tá? Ele possui uma única linha de ação no espaço,
mas não tem um único ponto de aplicação. Então, por exemplo, uma força aplicada aqui nesse ponto, certo? Se for uma força externa e esse objeto for um corpo rígido, essa força pode ser deslizada e pode ser aplicada em qualquer ponto ao longo da sua linha de atuação. Então, essa situação aqui, ela é equivalente a essa situação, tá? Você pode pensar o seguinte, eu tenho uma mesa, quero arrastar a mesa de um canto para o outro. Tanto faz você empurrar a mesa por um lado, como puxar a mesa pelo outro. A mesa é um corpo rígido. As duas ações de puxar por um lado ou empurrar pelo outro vão lhe dar o mesmo movimento, tá? Então, forças externas aplicadas em um corpo rígido, elas são representadas por vetores deslizantes. Isso vai ser muito importante lá na frente, tá? E, finalmente, um vetor fixo. Esse vetor fixo é um vetor para o qual um único ponto de aplicação é especificado. Então, esse vetor ele é aplicado naquele ponto e ele não pode ser aplicado em nenhum outro lugar, senão você muda o efeito daquele vetor, tá? Então, por exemplo, é a ação de uma força em um corpo deformável. Então, se você pegar uma bolinha assim de massinha de modelar, colocar aqui em cima da mesa, se você apertar a massinha em um lado, ela deforma daquele lado. Se você apertar do outro lado, ela deforma daquele lado. Então, mesmo que você deforme, você use a força na mesma linha, certo? Se você aplicar a força de um lado, você deforma de um lado, se você aplicar do outro, você deforma do outro. A ação dessas duas forças é diferente porque o objeto é deformável, tá? Então, essa força ela é representada por um vetor fixo, tá certo? E uma coisa importante é a gente lembrar disso, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Bom, é importante a gente saber somar e multiplicar vetores. O produto de vetores a gente vai ver depois, mas agora vamos fazer aqui uma breve revisão de como que a gente soma dois vetores, tá? Então, são basicamente três técnicas de adição de vetores. A primeira, que a gente chama de solução gráfica, né? É usando a famosa regra do paralelogramo, tá? Então, se a gente tiver dois vetores, no caso aqui, duas forças que são concorrentes, ou seja, elas são aplicadas no mesmo ponto, tá? F1 e F2, se a gente quiser saber qual é a força resultante, somar F1 e F2, nós podemos fazer da seguinte forma: completar o paralelogramo, essa linha é paralela à força F2, essa linha é paralela à força F1, e a força resultante, ela é a diagonal desse paralelogramo. A outra técnica a gente chama da solução algébrica, que é o uso do sistema de coordenadas. Então, eu tenho aqui uma força, um vetor V, né, num sistema de referência I, X, Y, Z, que é representado pelos vetores unitários de base I, J, K. Né? O I define a direção X, o J define a direção Y e o K define a direção Z. Como são vetores unitários, então eles contêm só informação de direção e sentido, tá? Então, o seu vetor V, ele tem uma componente ao longo do I, do J e do K. E essa componente pode ser obtida através da projeção, certo? Da magnitude de V em cima de cada uma das direções, usando o cosseno do ângulo que o V faz com cada uma das três direções, tá? Então, a gente pode escrever o vetor V como sendo, certo? A soma das suas três componentes, usando o sistema de coordenadas, no caso aqui, cartesianos, tá? Então, ele tem uma componente Vx na direção I, uma Vy na direção J e uma Vz na direção K. Observe aqui a nomenclatura: vetor, letra em negrito e a magnitude do vetor em itálico, tá? O Vx, Vy e Vz, eles são iguais a... O Vx é igual a esse L vezes V, o Vy é M vezes V e o Vz é N vezes V, onde L, M e N são os cossenos diretores, né? Θx, θy e θz são os ângulos que o vetor V faz com as direções I, J e K, tá? Então, o Vx é V cosseno de θx e por aí vai. E o módulo desse vetor é simplesmente igual, certo? À soma, né? O módulo ao quadrado do vetor é igual à soma dos quadrados das três componentes desse vetor. E, finalmente,
A última técnica é o que a gente chama de solução trigonométrica, usando as leis dos senos, né, e dos cossenos. Tá? Então a gente pegar aqui um triângulo qualquer, de lados A, B e C, e ângulos A, B e C, onde o ângulo A minúsculo é oposto ao lado A maiúsculo, e o mesmo para os outros dois. Então o que é que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz que o comprimento do lado C é igual à raiz quadrada do lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, menos duas vezes o comprimento A, o comprimento B e o cosseno do ângulo C, que é o ângulo oposto ao lado C. Tá? E a lei dos senos, ela diz que o quociente do comprimento de um lado pelo seno do ângulo do lado oposto é constante. Então, A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B, que é igual a C dividido por seno de C. Observe que a lei dos cossenos ela é uma regra geral do teorema de Pitágoras. Né? Se o C for 90 graus, cosseno de 90 é zero, então C é igual a raiz quadrada de A2 mais B2, o teorema de Pitágoras. Tá? Então, imagine que A, B e C sejam, sei lá, A é um vetor, B é outro vetor, C é resultante. Como é que a gente obtém, né, a soma desses vetores? A gente pode usar a lei dos senos e a lei dos cossenos. As três técnicas de adição de vetores vão ser muito usadas daqui para frente. Então, eu sugiro que vocês se familiarizem, né, se lembrem bem e fiquem bem familiarizados, tá certo? Bom, e com isso a gente encerra essa nossa introdução.